dessa nossa aula hoje vai ser precificação de kits de Pega e Monte, tá? Quem está começando é que tem mais dúvida, mas é um engano, porque quem está trabalhando já há algum tempo sempre fica se perguntando, será que eu estou precificando certo? Será que o meu preço está me deixando, eu estou ganhando, eu estou perdendo? Como é que é? Será que eu estou colocando preço a mais, a menos? Isso acontece muito, inclusive para quem já tem um grande período de chão aí de estrada, né? Porque precificar não é uma tarefa fácil. E outra coisa, tá? Não é uma coisa que você vai fazer e vai ser aquilo para sempre. Existem mudanças, principalmente nesse nosso mercado que muda a cada 6 meses. Esse mercado muda. Tá? Sabe por que o nosso mercado muda, gente? A cada 6 meses? Eu não sei se vocês já repararam que a cada 6 meses nós temos aí temas novos surgindo. Vocês repararam que a Wandinha foi uma febre que nós tivemos ali no primeiro semestre do ano? E daí, junto com a Wandinha, veio o Super Mario, né? Para menino. Agora a gente está na febre da Barbie. Por que tem essa febre nesses 2 períodos do ano? Começa a fazer locação, a trabalhar com locação, você já logo pensa assim, eu vou colocar o meu preço de acordo com o que o pessoal está cobrando, de acordo com o mercado, de acordo com as concorrentes. Só que não caia nessa armadilha. Tome muito cuidado. Sabe por quê? Hoje eu vou trazer para você tudo que você precisa observar exatamente para que você consiga colocar o preço correto nos teus kits. Porque pode acontecer de você não estar lucrando, pode acontecer de você estar pagando para trabalhar e você nem sabe disso. Então, hoje eu vou trazer para você as principais abordagens, o que você precisa mais observar, tá? Para que você consiga aí fazer realmente uma precificação justa e lucrativa, tá? Então, nós já vamos começar a analisar todo o cenário que você possui, porque precificação, para você precificar, não é simplesmente porque como que o pessoal ensina a precificar? Você tem que olhar seus custos fixos, você tem que olhar os seus custos variáveis. É só isso? Será que é só isso? Aí você faz uma média que você vai de quantidade de kits que você vai alugar no mês. Mas será que é só isso? Será que é dessa forma que é o correto para precificar com lucro? Não, gente, não é simples assim. Se fosse, seria muito bom, né? Se fosse tão fácil dar a precificação, fazer a precificação dessa forma, seria maravilhoso, né? Mas não é. Não é simples assim. O que você precisa observar para você fazer a sua precificação correta? Primeiro, você precisa olhar como é feito a composição dos teus kits. Eu vou contar alguma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que o seu kit de Pega e Monte é um produto, tá? Então você imagina, todas as vezes que eu disser produto, estou falando do seu kit Pega e Monte. Imagina que para você dar um preço no produto, você tem que saber quanto ele custa, né? Primeiro de tudo, tá? Você precisa saber quanto esse kit custa. Vocês já pararam para analisar quanto custa montar um kit de Pega e Monte? Por exemplo, eu vou começar a falar aqui do kit básico que eu trabalho. O kit só um bolinho, que não vai mesa e não vai painel grande. Aquele que é esse princípio. Eu costumo montar os meus kits de uma forma bem organizada para que eu consiga entender quanto aquele kit me custa. Sabe por quê? O que vai acontecer? Quando eu souber quanto aquele kit me custa, as coisas vão ficar muito mais fáceis na hora de precificar. Todas as vezes que eu for montar um kit, só um bolinho, eu vou saber que eu vou gastar aquele valor para montar um tema. Por que eu vou saber? Porque eu já sei quais peças, quantas peças vão em cada kit. Eu já sei exatamente qual é o meu material, o material de acervo que eu utilizo, qual é a durabilidade desse material. E, gente, isso é extremamente importante, isso que eu tô falando para vocês, tá? Sabe por quê? Porque na hora de você montar o custo do seu produto, do seu kit, isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês.
De repente você gosta de usar os personagens de feltro para o seu Pegmont. A gente sabe que o feltro ele é lindo, maravilhoso. Só que comparado ao MDF, a durabilidade dele é menor. Por quê? Porque com o tempo, e não demora muito, ele já começa a encher de bolinha, ele já vai ficando feio, ele pode sujar, ele pode rasgar, entendeu? A durabilidade dele comparada ao MDF é menor. Então, eu já preciso colocar isso lá também no meu custo. Por quê? Eu preciso saber, gente, de cada kit, quanto custou para mim cada peça. Por exemplo, se eu no meu kit só um bolinho, eu coloco uma boleira pequena, uma bandeja, se eu coloco ali 3 displays, eu tenho que saber o preço de cada item. Por exemplo, se o meu kit completo para montar ele vai custar R$300, esse kit, só um exemplo, tá, gente? O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual vai ser a durabilidade desse material, para eu fazer uma estimativa, para eu saber com quantos aluguéis esse kit vai se pagar, para eu entender quanto me custa em percentuais cada peça. É um pouco complicado isso que eu tô falando, né? Por isso que eu falei que a gente vai precisar de 2 aulas para vocês entenderem sobre a precificação. E ó, a primeira coisa para você conseguir precificar o seu kit corretamente é você montar o seu portfólio corretamente. Sabe por quê? Se você fica, igual eu falei dessa decoradora que eu dei o exemplo, chega um cliente que é o tema da Barbie. Aí vai lá, pega uma peça daqui, outra peça dali. Ah, vai ficar mais bonito se colocar 5 display. Ah, vai ficar mais bonito se colocar 3 bandejas, 4 boleiras. Ela não tem o quê? Ela não tem um padrão para seguir. Ela não segue um comportamento em todos os kits dela. Isso é prejudicial. Sabe por quê? Porque aí ela não consegue saber quanto custa aquele kit. Porque para você precificar, primeira coisa que você precisa é saber quanto custa para montar aquele kit. Depois disso, aí sim, você vai começar a adicionar tudo que é ensinado, né, por aí afora, que é os teus custos, né? E a gente vai falar sobre os custos, que muitos deles acabam sendo ignorados, tá? Por exemplo, a gente começa a falar sobre custos. Você trabalha na sua casa, você paga aluguel, você paga água, você paga luz, você paga internet. Ah, tá, mas eu na minha casa, eu faço na minha casa. Eu não vou, então eu não pago aluguel. Engano seu. Imagina que ali dentro da sua casa, você desocupou um cômodo, por exemplo, você desocupou um quarto ali só para utilizar como um ateliê, para você colocar todas as suas peças. Aí o que vai acontecer? Você precisa pagar um aluguel, precisa ter sim o aluguel. Se você fosse alugar para alguém esse quarto, quanto você cobraria? Esse valor tem que ser embutido. Você utiliza a internet da sua casa. A sua empresa tem esse custo, sim. Você utiliza água, você utiliza luz, entendeu? Gente, isso é custo que tem que ser embutido no preço do seu kit. Sabe por quê? Porque de repente você acha que, mas eu não tenho esses tipos de custos, porque eu estou trabalhando em casa. Tem sim, porque você vai passar a utilizar, de repente vai precisar de uma internet com maior velocidade, é um custo que você vai ter. Você, por exemplo, combustível, para você sair para comprar algum acervo, algum insumo que você vai precisar para montar um kit, é um custo. Tudo isso você tem que colocar ali na hora de precificar, na hora de montar o seu preço. Porque se você não fizer isso, como é que você vai saber se você está tendo lucro ou não? Entendeu? E olha, outra coisa que é importante. Você faz divulgação? Você divulga os seus kits? Então, se você paga para divulgar, o que você tem que fazer? Tem que embutir isso lá dentro dos teus custos. Isso também tem que estar lá. Esses são os seus custos fixos. Água, luz, aluguel, internet, né? Você tem o mais importante, gente,
que eu tenho certeza que muitas de vocês esquecem é o custo referente ao seu pagamento, ao seu salário. Porque você tem que receber para trabalhar, entendeu? Então, dentro do valor, daquele valor que você vai cobrar do seu cliente, tem que estar embutido esse custo. Tem que estar ali o pagamento do seu salário, entendeu? Porque senão, o que acaba acontecendo? Você vai pagar para trabalhar, né? E ó, continuando, a partir desse princípio, você tem que observar também quais são os seus custos variáveis, tá? Os custos que mudam de acordo com a necessidade. E ó, outra coisa importantíssima, você sempre tem que colocar como custo variável o conserto das peças, a reposição das peças, tá? Porque o que pode acontecer? O que pode acontecer? Não, o que acontece, né? Tem algumas decoradoras que elas começam e elas fazem o seguinte: a minha concorrente está cobrando 100, mas eu estou começando, então eu vou cobrar 80. Ou ela fala assim, ela está cobrando 200, vou cobrar 150 porque eu estou começando. Só que aí o que acontece? Não olhou o seu custo, não entendeu quais são os seus custos, quais os custos que você vai ter para montar aquele kit, quanto aquele kit vai custar para você, quanto vai custar para você divulgar aquele kit. Isso é muito importante na hora de você montar o preço, na hora de você colocar o preço dos seus kits. Então, tá vendo como que é complexo isso, gente? Como é, assim, abrangente? Precisa fazer uma pesquisa com a sua concorrência. Mas não é fazer pesquisa para falar se você vai cobrar mais barato que eles. É entender que o mercado é que vai ditar o preço, tá? Isso é muito importante também que você já tenha em mente. Porque não adianta, e ó, isso aqui eu sempre falo, não adianta você querer cobrar mais caro pelo serviço que a maioria oferece, tá? Por um preço, digamos assim, menor. Por exemplo, quando você monta lá, eu sempre falo, o trio de cilindros e o painel, e aí você quer, tá todo mundo cobrando 250, você quer cobrar 350. Dificilmente você vai conseguir escalar, ou seja, vai conseguir alugar muitos desse tipo de kit, se você não criar diferenciais. Por quê? Porque o cliente, ele vai procurar o quê? Ele vai olhar, tem alguma coisa diferente? Ah, não. Ah, então por que eu vou pagar mais caro com ela? Entendeu? Então, outra coisa que é importante, ter diferenciais, tá? Ter diferenciais no seu negócio também vai estar ligado com o seu preço. Por quê? O que vai ditar o seu preço? É o produto que você oferece, que é o seu kit. Se ele é diferente dos demais, isso justifica que ele tenha um preço diferente. O atendimento que você oferece, se você oferece um atendimento de qualidade, pode ter certeza que já é um diferencial. Se você é uma decoradora que sabe fazer um pós-venda eficiente, tenha certeza que o seu cliente vai reconhecer isso e ele vai sempre lembrar de você. Ou seja, você vai ter um cliente recorrente, tá? E olha, quando você começar a entender que tudo isso que eu estou falando, isso vai ajudar você a montar, a compor, a formar o seu preço, o que vai acontecer? Você, na hora de chegar na parte de números mesmo, você vai falar assim, realmente eu estava falhando na hora de dar o meu preço. Por quê? Porque eu estava ignorando muitas etapas. Isso acontece e acontece muito, tá? Por quê? Quando você entende que tipo de cliente você atende, você olha para o seu acervo e fala, olha, eu tenho um acervo superior aos das minhas concorrentes. Então, já justificaria o valor que você vai cobrar nos seus kits. Agora, se você tem ali um acervo, outra coisa, eu sempre gosto de fazer esse paralelo. Ó. Você, por exemplo, compra peças. Ah, eu comprei uma peça de uma qualidade inferior. Ah, porque estava barato. Comprei porque estava barato. Qual vai ser a durabilidade dessa peça comparada a uma outra que você sabe que tem uma qualidade muito boa? De repente você comprou ali uma peça que vai durar 5, 6 locações.
acabou a peça, ela custou 20, mas aí você comprou uma que custou 40. E essa que custou 40, ela vai durar 2 anos ali. Então, qual você acha que foi mais barata para você e qual foi mais cara? Fica de olho, gente, porque esses detalhes, eles pegam a gente, assim, deixam a gente assim, sem entender muito bem na hora de dar preço. Por quê? Porque são coisas que a gente passa desapercebido. E isso faz uma diferença muito grande na hora de você fazer a precificação correta dos seus kits. Não entender exatamente como compor os kits. Não entender o que precisa ser colocado, qual é o seu diferencial. Porque, olha, o cliente, ele sabe muito bem, sabe aquela história? Nossa, tá barato demais? Ah, tem alguma coisa errada. Tá barato demais? Pode saber que não é coisa boa. Ele sabe disso. Então, por que que acontece? Principalmente quando alguém começa já jogando o preço lá embaixo. Não consegue manter o preço por muito tempo baixo. Por que que não consegue? Porque preço, gente, como eu falei, o mercado dita o preço. Só que se você não tem lucro, você não consegue se manter. Como você vai repor as peças se elas forem danificadas? Se você não consegue retirar um lucro para se pagar, não tem, aliás, não tira o seu pagamento, não tem lucro, você não deixa um valor para reinvestir no seu negócio. Aí o que acontece? Se você não tem isso, se você não se programa para isso, você fica com aquela sensação de estar ali, ó, rodando para lá e para cá, todo o tempo comprando acervo, todo o tempo precisando investir em tendência e nunca sobra nada para mim. Sabe? Essa sensação que é comum, viu? Principalmente quem está começando, é normal isso. Você ter a sensação de que está todo momento comprando acervo, porque demora um pouco até você conseguir montar uma base boa, né? Um acervo que consiga atender a demanda, né? Porque quando você compra um tema, o que acontece? Você compra um tema, o cliente vai e pede outro. Você comprou aquele outro, já surge outro no mercado. É assim que acontece, tá? Mas, ó, quando você entende que você precisa, primeiro, avaliar como é a montagem dos seus kits. Gente, isso é importante. Não adianta eu falar que eu sempre gosto de partir dos princípios mesmo, sabe? Do início, porque o que o pessoal ensina? Ah, você tem que sempre olhar os seus custos fixos, custos variáveis, fazer média. Não, não é só isso, não é simples. Como que você vai saber seus custos? Custos que eles estão dizendo é o custo do seu operacional. Mas e o custo do seu produto, gente? O custo do seu kit? O que você precisa entender? Que você tem um custo para comprar aquele kit. Você precisa entender qual vai ser a durabilidade. Ah, mas eu estou começando agora, como é que eu vou saber quanto tempo vai durar essa peça? Primeiro, um ponto muito importante, gente, isso é muito importante mesmo, tá? A gente sempre procura qualidade na hora de comprar suas peças, tá? Nunca vai atrás, aquilo que eu falo, somente do preço. Procura qualidade sempre em todo material que você for comprar. Por quê? Porque o seu produto, ele vai girar muito, ele precisa girar muito. Se você não investe em material de qualidade, você cai naquela história do preço, você acaba pagando caro, achando que está pagando barato, que está levando vantagem. Entendeu? Então, primeiro ponto, na hora de comprar as peças para o seu acervo, preze pela qualidade. Por quê? Porque a durabilidade das suas peças, elas vão te ajudar a ter um preço melhor na hora de você montar os seus kits. Aquilo que eu falei, um material que não tem uma durabilidade tão grande assim, por que eu vou usar ele nos meus kits? Se eu sei que ele não vai durar muito, e aí ele não vai me dar uma margem boa, entendeu? Tem um vaso, você faz locação dele todo final de semana. Todo final de semana sai um vasinho vermelho e ele custou R$40. Estou jogando bem alto, tá? R$40, tá? Aí o que acontece? Qual é a duração de uma peça dessa? Vamos supor que ela vai durar aí 1 ano. Essa peça vai durar, se for uma peça de qualidade. Olha só, entende quantas vezes no ano essa peça foi locada? Qual é o percentual que essa peça vai ter dentro do meu kit?
o custo dela dentro do meu kit vai ser diferente de um display de tema. O custo dela vai ser menor. Por quê? Porque ela é uma peça que vai estar rodando, vai estar girando. Agora, um display de tema, o custo dele é maior, sabe por quê? Por exemplo, um display da Wandinha, um display da Barbie, ele só vai sair quando tiver esse tema. Diferente do vaso, da boleira, da bandeja, que vai estar girando sempre. Entendeu? Então, cada peça tem um valor diferente dentro do seu kit. Tem uma porcentagem diferente, tá? Isso é importante você saber. Porque para você fazer esse cálculo, você precisa entender que você vai fazer ali uma estimativa de durabilidade da peça. Você vai fazer uma estimativa de quantos aluguéis essa peça você faz. Isso é importante porque, igual eu falei, o painel ele tem uma durabilidade grande, só que ele não vai sair todo final de semana igual vaso, bandeja, boleira, entendeu? E aí o que acontece? Essas peças têm que ter custo maior dentro do seu kit. Não adianta você ir lá e falar assim, de todos os itens eu jogo 40%. Não sei se você está conseguindo me entender, a Juliane. Não sei se você está conseguindo me entender. É preciso prestar atenção, gente, nisso. É entender realmente. Por isso que eu sempre falo, portfólio, a hora de montar o portfólio é muito importante, porque ali você vai entender que tipo de acervo você vai usar. Ali você vai entender quem vai ser o seu cliente. Porque você sabia que o acervo que você compra determina o cliente que vai alugar de você? E o preço que você cobra também determina. Porque se você é a cliente do preço baixo, você é a decoradora do preço baixo, quem vai te procurar? O cliente que quer preço baixo, que quer, sabe, sugar você até a última gota de sangue, entendeu? Então, é importante, sim, fazer essas observações, entender como é a composição do teu kit. Por quê? Porque na hora de você fazer a montagem do preço, você tem que estar ali, ó, claro, assim, sabe? Evidente quanto custou para mim esse kit. E não é só o custo de você comprar aquele kit. É você entender, como eu falei, qual é o percentual que tem dentro do kit uma bandeja, qual é o percentual que tem dentro do kit um vaso, um display, um painel, uma mesa, um tapete, um arranjo de flor, entendeu? Isso tudo, gente, você só vai conseguir quando você olhar para os teus kits e falar assim, aquele kit, aquela decoração ali é minha, porque eu sei exatamente tudo que vai num kit básico, num kit intermediário, num kit premium. Entendeu? Isso é você criar realmente um padrão. É você ter aquela noção estética do que é o seu produto, sabe? Isso é importante no contrato, o valor que eu paguei no kit. Isso é importante, tá? E é importante vocês estarem também atualizando esses valores. Sabe por quê? De repente você tá com um contrato ali desde 2020, a peça já subiu, o cliente quebrou a peça, aí ele vai lá, olha e fala assim, R$ 30, só que hoje já tá custando 40. E aí? Como é que você vai falar para ele? Não subiu, eu que esqueci de alterar. Então tem que tomar muito cuidado. O valor que você coloca no contrato é diferente, tá? É o valor do mercado, o valor que está sendo cobrado, não é o valor que você pagou. Então é importantíssimo você estar sempre atualizando isso, porque isso é diferente, gente. Por exemplo, você não vai, o seu kit não pode. Vou dar um exemplo para você. Por que precificar é tão complicado? Toda vez que você monta um tema, você não compra uma mesa, você não compra um suporte de painel. Essas são coisas que você já tem ali no seu acervo. Então, você não vai colocar o valor da compra, mas você tem que saber qual é o custo dessa peça dentro do seu kit. Tá entendendo a diferença? Por isso que é importante você entender quanto você pagou, quanto tempo essa peça vai durar, quantos aluguéis você vai conseguir fazer com essa mesma peça,
Entendeu? Isso, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque você, na hora de montar o valor do kit, sabe? O que acontece? Acontece assim, ó. O pessoal olha, faz uma pesquisa de mercado. Ah, tá todo mundo cobrando 300. Ah, então vou colocar o meu 290. Mas não faz essa análise, não entende que precisa olhar para tudo isso que eu tô falando. É um pouco difícil isso, né? Eu sei que é difícil e não é gostoso de fazer isso, só que é aquilo que eu falei no começo da aula. É o pulmão do seu negócio. Se você que é a dona do negócio não olhar, não tiver esse olhar, quem vai olhar? É você que precisa fazer isso, sabe? E precificar corretamente é entender se está valendo a pena ou não para você trabalhar com um PegMont. Porque de repente você acha que está tendo lucro e não está. De repente você acha assim, ai, eu estou cobrando muito barato. E não, de repente você está tendo lucro. Ou pode ser o contrário. Você acha que está cobrando caro, mas está tendo prejuízo. Por quê? Igual eu te falei, kits, monte seus kits com preços diferentes, onde o seu cliente vai perceber por que ele está pagando a mais em um, porque ele está pagando mais barato no outro, para o seu cliente ter opção. O cliente, ele quer opção, ele quer ter opção de escolha. Por quê? Porque ele precisa olhar e falar, não, esse está muito caro para mim. É lógico que ele não vai falar isso para você, mas é isso que se passa na cabeça dele, né? Ah, não, esse tá muito caro. Só que aí, quando ele pensar isso, você já tem que ter ali, ó, carta na manga, já mostra uma segunda opção. Fala, olha, eu tenho esse outro aqui, o que você acha? Olha que bacana, entendeu? Você já mostra para o seu cliente uma segunda opção do mesmo tema. Por quê? Isso vai mostrar para o seu cliente que você não precisa nem dar desconto. Você tem opções para ele. É ele que não pode pagar por aquele mais caro. Não é você que vai ter que dar desconto para ele. Se ele não consegue pagar aquele, que é o seu kit top, onde você colocou todo o material de melhor que você tem, então ele vai ter uma outra opção. Entendeu? Isso é importante porque isso ajuda você na hora de você fazer negociação com o seu cliente, na hora de você precificar, na hora de você dar desconto. Isso é importante. E outra coisa também. Outra coisa falando de precificação. Tem uma coisa que sempre fica na minha cabeça, que o pessoal esquece